Até o momento, a gente viu que o nosso problema, ele realmente tem subestrutura ótima. A gente mostrou aqui essas três ideias, como é que a gente pode decompor ele, e a gente já identificou nessas três ideias que elas dão certo, né? Foi isso que a gente fez até agora. Então a gente provou essa primeira, provamos essa segunda, e essa terceira aqui é a mesma prova da segunda, a gente acabou não mostrando, mas é equivalente, tá? Então, o nosso problema tem subestrutura ótima, passo 1. Agora vamos, a partir disso, montar o que é que seria a nossa equação de recorrência, ou seja, vamos montar a nossa solução top-down, fazer efetivamente a estrutura recursiva, como é que a gente representa esse problema. Diferente dos outros problemas que a gente viu até agora, esse aqui a gente não consegue, é mais de um elemento, né? A gente tem o x, que é uma sequência, tem o y, que é outra sequência. Então, como é que a gente representa um subproblema? Não é mais oriundo de um único local, são dois. Então, provavelmente, você lembra que no corte de hastes, o subproblema era a gente conseguir representar ele somente pelo índice da haste, era um único elemento, um único fator, uma única variável. Nesse caso, eu tenho mais de uma. E uma opção para representar esse subproblema vai ser representar justamente as duas subsequências restantes para a gente resolver o problema. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, suponha que o nosso problema a gente representa por dp de i e j, onde i representa o tamanho do subproblema na sequência x, tá? Então, esse i aqui vai ser o tamanho do subproblema na sequência x, e esse j é o tamanho do subproblema na sequência y. Então, inicialmente, dp de j vai ser o tamanho máximo. Depois, se a gente for removendo elementos, a gente vai, obviamente, diminuindo esses valores. Então, se eu chamar, na primeira chamada, né? Quer dizer, se eu chamar dp de j, qual vai ser a resposta? Bom, a gente tem três possibilidades. Uma, caso i ou j seja zero, significa que uma das sequências acabou. Se uma das sequências acabou, não tem nada em comum entre elas. Então, ela é zero caso i ou j igual a zero. Então, esse é o primeiro cenário, né? O segundo caso é justamente o que a gente viu lá na nossa divisão de quebrar no subproblema, que é quando o xm é igual ao yn, ou seja, nesse caso aqui é i e j, né? Quando isso acontece, quem é a minha resposta? Aí eu vou incluir o xi e o x ou o yj, né, porque eles são iguais, no meu conjunto z. Então, o tamanho de z cresceu em 1. Então, a minha resposta é 1 mais a solução ótima, ou seja, o LCS do que sobrou, né? Então, quem foi que sobrou? Foi dp, vou botar aqui, dp de quem? De i menos 1, j menos 1. Então, esse é o que sobrou. Isso aqui para quando? Para que situações? Para quando xi for igual a yj. E, por fim, você tem o último caso, que é quando xi é diferente de yj. Nesse caso, a gente viu que tinha duas possibilidades. Você poderia diminuir x ou diminuir j. E nesse caso, a LCS ela está em uma dessas duas divisões, desses dois subproblemas. Então, a resposta nesse caso aqui vai ser o máximo. O máximo de quem? Do dp de i menos 1, se eu diminuir o x, i menos 1, j, ou dp de i j menos 1. Quando isso aqui for xi diferente de yj.